quem grita perde a razão, tá? Em todos os sentidos da vida. Por que que nós vemos atualmente a Igreja Católica se sujeitando a políticas como hoje? Tá? Ó, primeiro tenho que deixar claro que eu sou católico apostólico romano praticante, tá certo? Como que a igreja se mantinha antigamente? Pela virtude das pessoas nobres de espírito e pessoas com famílias tradicionais com dinheiro que doavam e se auto-sacrificavam para manter a igreja católica. O que aconteceu? A igreja católica virou a costa para essas pessoas. E a partir do momento que ela abandonou a doutrina dela de 2000 anos, a missa tridentina, tudo, houve um afastamento dessas pessoas. Então criou-se o católico não praticante, algo inconcebível no passado. Não existia isso de católico não praticante. Ou você era católico ou você não era católico, tá? Porque hoje muitos falam, eu sou católico, não reza o terço, não vai na missa. Não, você não é católico. Você é um herege disfarçado de católico, você só não sabe ainda. Mas gratuito, público de qualidade é um inferno, tá certo? Eu não estou falando da senhorinha que não tem condição e que está assistindo o terço de frente da televisão. Eu não estou falando da pessoa moribundo que não tem como sair. Eu estou falando de você que mora em frente à igreja, que trabalha uma vez por semana e não tem uma vez no mês para ir na igreja. Tá certo? Gratuito, público, qualidade é um inferno. A conta vai chegar. Você pode negar para si próprio. Não, eu sou católico. Tal. Não, não é. A palavra de Deus não é gritada, isso não é macaqueamento da fé. A partir do momento que você passa a gritar, você só chama a atenção de uma baixa intelectualidade que não está preocupado com a Igreja Católica, está preocupado em melhorar a sua vida. A maioria das pessoas que buscam o barulho, a festa, a endorfina, elas estão querendo esquecer as vidas fracassadas que elas têm. Elas não estão buscando a verdade de Cristo, que é o que? Procurai primeiramente a Deus e tudo vos será dado em acréscimo. Vai rezar o terço, vai assistir a missa, vai comungar, vai se confessar. E aí você chega a Cristo, as bênçãos vai vir na sua vida. Eu falo porque eu, quando eu comecei a voltar para a igreja católica, eu fui atacado de tudo quanto é maneira que você imaginar. E eu continuei. E hoje aos poucos Deus vai me abençoando, porque o Pai Nosso nós rezamos seja feita a vossa vontade. Mas é muito triste você ver o pré-julgamento que há dentro da igreja católica, que as pessoas não entendem que todas as pessoas têm uma caminhada completamente diferente. Não tem como você cobrar da Dona Maria que bota bala no pé do Cosme e Damião para ela parar com aquela tradição que a mãe a analfabeta, que a avó fazia e assim por diante. Muitos serão salvos pela ignorância. Agora, o que eu vejo, a ignorância que eu falo é a inocência, tá? Agora, o que eu vejo é uma hipocrisia por parte de algumas pessoas que elas acreditam que pelo fato de você estar indo na igreja católica, agora você tem que se sujeitar a tudo, simplesmente porque você é católico. Não, tá certo? Não. Pessoas fazem escolhas, tal. Nós não devemos julgar para não ser julgado, porque com a mesma força que você julgar, você será julgado. Eu acredito na aliança eterna de Cristo, que o mal não prevalecerá sobre a igreja, mas eu não irei me sujeitar a me prostituir por um punhado de moedas, que é o que boa parte dos católicos fazem hoje em dia, tá certo? Tem católicos que participam de certas coisas que não devem ser ditas aqui, que eles participam simplesmente pelo fato de que eles sabem que eles terão merebenesses, que eles terão recompensas por aquilo. Mas você sabe que no cerne da pessoa ela não pensa aquilo, ela repudia aquilo. Entendeu? Aí você tenta de toda maneira possível fazer igual Jesus disse: sejais como os pequeninos para entrar no reino do céu. Mas não adianta. Você pode tentar fazer o máximo que você quiser. Você pode tentar ser uma pessoa melhor. A salvação é individual, tá? Você como católico, o conselho que eu vou te dar é o seguinte: vamos parar de hipocrisia. Assista a missa o máximo que puder. Você já vai estar fazendo um grande bem para sua alma, tá? Reze o terço em casa. Você não precisa ir em turmas rezar o terço para falar estou rezando o terço e botar fotinha no Instagram, porque você não está rezando para Deus, você tá rezando para falar que está rezando. Faça as coisas em silêncio. Se você quer ajudar alguém doente, faça igual eu, ajude sem falar para ninguém.
Muitas vezes, se eu queria doar o dinheiro para alguém que estava precisando, eu não doava diretamente, eu dava para uma pessoa e falava, doa para mim. Para a pessoa nem saber que eu estou doando. Você entendeu? Agora tem certos tipos de pessoas que vai ajudar alguém doente, aí o que ela faz? Ela grava vidinho, olha, estou ajudando fulano. Isso não é cristianismo, isso não é catolicismo, tá? Você tem que fazer sem olhar quem. Você não precisa de um galardão, olha, estou dando isso para você, faça isso ou faça aquilo. Você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Amai uns aos outros como vos amei. Foi o que Cristo disse. Isso serve tanto para a piedade cristã, como serve também para tenha paciência com os burros, como eu tive. Porque Jesus teve paciência com os burros. Imagina a sapiência encarnada tendo que explicar para burros. Entendeu? Eu, eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia, tá? Às vezes eu engulo o sapo, tal, e assim por diante. O que resta para mim é meu coração. Eu sei no meu coração que eu estou em paz. As pessoas podem julgar a maneira com que eu penso, tal. Não tem como. Vou explicar para vocês. Vocês vão me entender. Eu cresci afastado da sociedade, tá certo? Eu cresci graças ao bom Deus, fui poupado pela providência divina. Eu cresci numa fazenda, tal. Eu tive experiências que a maioria das pessoas da minha idade jamais vão ter, tá? Então eu sei fazer mesa, eu sei fazer porteiro, eu sei fazer telhado, eu sei trocar uma tomada, tudo, encanação, cimento, tudo você imaginar. Eu sei fazer porque comecei desde pequeno, porque na fazenda você tem que se virar. Tá? Se você mora a 12 quilômetros da cidade, você não vai esperar o encanador chegar para arrumar o cano. Você vai ter que dar um jeito. Muitas vezes você não tinha cotovelo, você improvisa. Então você aprende a viver com menos. Eu acostumei na minha vida a viver com menos. E as pessoas não conseguem ver isso. O brasileiro, eles têm ódio da virtude. Se você é virtuoso, você é errado. Entendeu? Eu não gosto de ir para festas, tá? Eu não gosto de ir para aniversários, eu não gosto de ir para churrascos, eu não gosto de surpresas. A minha vida é totalmente metódica. Eu gosto de preparar tudo com antecedência para que não haja surpresas na minha vida. Eu não gosto de me estressar, certo? Eu saí do outro serviço que eu estava para ganhar menos do que eu ganho hoje porque a minha honra não está à venda. Entendeu? Então, as pessoas não entendem o seguinte, ó. Eu daria tudo hoje em dia para ter duas coisas: poder assistir a missa todos os dias e poder ler. Eu não tenho tempo mais para ler. Agora eu vejo pessoas que têm tempo, têm família, têm dinheiro, têm oportunidade, estão jogando isso tudo no lixo. Mas a conta chegará. Porque se Deus te abençoa, você tem que saber utilizar as bênçãos que Deus te dá. Não julgai para não ser julgado, pois com a mesma força que você julgar, você será julgado. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, eu faço a minha parte, tá? A maioria das pessoas não me suportam, porque eu falo verdades inconvenientes. E elas sabem que é verdade, mas elas não têm coragem de dizer porque elas vão perder os benefícios sociais que eles têm. Tá certo? Há grupos dentro da Igreja Católica, eu estou falando grupos de pessoas. Há grupos de pessoas dentro da Igreja Católica que não passam de católicos hipócritas, tá? Ele finge ser alguém que não é na missa e no dia a dia não é, tá? Eu vejo pessoas que se ficam fingindo de bons cristãos, tal, e eles tratam funcionários como se fossem escravos de ganho, tá? Pessoas próximas a mim. Mas o que eu faço a respeito disso? Eu só rezo e entrego na providência divina, porque nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus não queira. Nós, como católicos, nós só temos que acreditar na providência. Nós não temos que nos preocupar com absolutamente nada, nem com julgamento, nada. Se eu estivesse preocupado com alguma coisa, eu não estaria onde eu estou hoje, tá certo? Eu abandonei tudo que eu tinha e recomecei do zero, 200 e poucos quilômetros de distância. Eu saí com 2 malas. Não, você é rico? Não, não sou rico. Eu estou todo endividado, pagando prestações. Mas eu tenho tranquilidade de deitar a cabeça no meu travesseiro e saber que eu não sou um católico prostituto da fé. Entendeu?
Eu defendo a fé católica com unhas e dentes, mesmo que todo mundo me odeie, igual a questão que aconteceu lá da retardada atacando o período medieval e todo mundo ficou com ódio de mim, que eu sei que todo mundo ficou, porque eu passo dentro da missa, eu vejo pessoas olhando para mim com cara de desprezo, louvado seja Deus por isso, agradeço muito. Quanto mais desprezo vocês tiverem por minha pessoa, mais Deus vai me abençoar, tá certo? Tenham desprezo, fico muito contente. Eu só não cumprimento as pessoas quando eu não vejo, porque é o seguinte, quando eu não estou com óculos, nem com lente de grau de contato, que eu uso lente de grau, eu não guardo rostos, tá certo? Então eu vou enxergar no máximo 1 metro, sem lente ou sem óculos. Se a pessoa não... Quem é meus amigos, eu já aviso, a pessoa já me chama, ô fulano, aí eu cumprimento, porque eu não vejo. Se eu passei por você ou não te cumprimentei, é porque eu não te conheci, porque eu não estava enxergando. Entendeu? Eu não desfaço de ninguém. Eu passo por todo mundo na rua e dou bom dia. Porque é obrigação do católico amar uns aos outros como vos amei. Agora, se a pessoa não gosta de mim, o que eu faço? Eu faço igual a Santa Teresinha. Eu faço-me de trouxa e continuo tratando a pessoa bem até a pessoa perceber por si própria que ela está errada. Eu não tenho que parar de conversar com uma pessoa, nada. A maioria das vezes a pessoa chega depois de algum tempo e fala: eu não gostava de você, mas eu percebi que você é uma pessoa diferente. Entendeu? Você não tem que se provar para ninguém. O tempo prova. A justiça sempre é feita com o tempo. Olha Cristo. Cristo foi perseguido pelo Império Romano e no fim Roma se curvou diante de Cristo. Eu fiz minha parte, tá? Tentei de tudo quanto é maneira possível. Cheguei a um ponto razoavelmente bom. Não tô pensando em bobagem. Eu estou filosofando para chegar num ponto que eu quero dizer. Tentei de tudo quanto é maneira possível ser uma pessoa boa e continuo tentando. Mesmo sabendo que é difícil, eu continuo tentando, porque a minha lealdade é para com Deus e para com o bispo de Latrão que Deus deixou nessa terra. O restante eu não me importo. Eu não me importo o que as pessoas pensam, eu não me importo com a chacota, eu não tô nem aí. A maioria vai pro inferno, vamos falar a verdade. Jesus disse: a porta é estreita. Não adianta vocês quiserem esticar a palavra. Olha, vamos agregar todo mundo, vamos fazer assim agora. Olha, isso pode, isso não podia. Não. A verdade é absoluta. A maioria vai pro inferno. A maioria sempre tá errada. A maioria escolheu Jesus ou Barrabás. Barrabás, crucifica-o. Faça a sua parte. A nossa revolução é silenciosa. Reze. Peça e espere. Peça e eu te darei. Cristo disse. E Ele vai te dar. Você só tem que ter fé. Para com essa mania de ficar seguindo coach e tal. As pessoas vão criar apóstatas. Porque eu fui apóstata. Eu cresci em uma família católica de IBGE. Tá certo? A família católica de IBGE, ela é hipócrita pela própria natureza. Na maioria das vezes por inocência, por baixa capacidade intelectual. Só que você cria ateus, no melhor dos casos. No pior, você cria um protestante. Porque o ateu, ele vai pro inferno sem incomodar ninguém. O protestante ainda de ir pro inferno, ele te incomoda. Agora até que tá melhorando um pouco a situação, porque eles estão se tocando que se a pessoa quiser, ela vai participar. Porque antes era uma encheção de saco na sua porta, tal, uma gritaria. Não, agora até eles estão tendo uma parcimônia e se civilizando, porque muitos estão convertendo pro catolicismo. Eles começam a estudar a história da igreja, tudo, e percebem que estão errados, fazem a meia-culpa e vão pro catolicismo. Então, até o modus operandi deles mudaram para que não percam mais membros da sua reunião. Todo lugar há pessoas boas, tá certo? Todas as religiões há pessoas boas, muitos serão salvos pela ignorância. Se o cara cresceu na Inglaterra protestante e nunca teve acesso ao catolicismo, Deus terá misericórdia dele. Agora, uma coisa totalmente diferente são catequistas hipócritas. Eles ignoram o que é o correto e adaptam a lei a seu favor, assim como os fariseus faziam na Bíblia. Por que Jesus diz em Mateus que o Antigo Testamento está abolido? Ele jogou tudo fora? Não.
vocês estavam usando ele totalmente errado. Aí ele vem e explica o Novo Testamento. Quando você deixa uma herança para alguém e você faz um Novo Testamento, o Antigo já não vale mais. O nome já diz por si próprio, mas parece que os católicos esqueceram. Os católicos parece que estão querendo voltar para o Antigo Testamento. Senhoras e senhores, se Cristo mentiu e a Igreja Católica não é a única e verdadeira, não há salvação fora dela, então vamos todo mundo virar judeu. Tá? Porque você tá falando para mim que Cristo é um mentiroso. Porque se ele falou o mal não prevalecerá sobre a igreja, ele diz o mal vai entrar, mas não vai prevalecer. Agora você é o iluminado que vai abandonar sua fé, a fé dos seus antepassados, porque estava todo mundo errado, todo mundo foi pro inferno e você é o perfeito. A escolha é só sua. O elevador te espera lá embaixo. Toda vez que eu vejo alguém sentindo nojo da minha presença, eu me regozijo. Sabe por quê? Porque os romanos sentiam nojo de Paulo, de São Mateus, dos mártires, dos católicos verdadeiros, daqueles que estavam dispostos para morrer pela igreja. Não esses católicos hipócritas hoje que se prostituem por um quinhão de moedas. Se seguissem o que Cristo deixou com unhas e dentes, a própria providência proveria. Mas não, preferem um caminho mais fácil, não é mesmo? Só que vai ter o seu custo no final. Será que vocês deitam a cabeça no travesseiro tranquilos à noite, sabendo que estão usando pessoas inocentes para chegar a um propósito não nobre? Eu não estou falando do catolicismo em geral, tá? Porque eu sou católico e defendo a igreja católica com unhas e dentes. Eu estou falando de meia dúzia de pessoas hipócritas que não percebem. Alguns estão percebendo, você nota a tristeza na pessoa. Porque ela tá fazendo aquilo incomodado, mas ela sabe que se ela não fazer, ela vai ser retalhada ou ostracizada. Não tá preparado a morrer por Cristo. Morrer por Cristo não é só a morte literal, é ser ostracizado pela sociedade, é ser odiado. Entendeu? Quanto mais idolatrado e amado você é, mais errado você tá. Quanto mais odiado você é na sua fé, mais você está correto. Eu duvido para você, eu aposto com qualquer um. Se a missa fosse celebrada com dignidade, como ela era em latim, não haveria protestante nesse país. Porque você sente a presença de Deus nos cânticos, no respeito, na glória, na pompa. Você sente a presença de Deus. Não estou falando que a missa nova você não sente. Você sente ainda. Deus continua presente porque a promessa é eterna. Mas há um certo macaqueamento. Entendeu? Vamos fazer o que a maioria faz. A maioria sempre está errada. Tá? É igual aquelas senhorinhas que puxam palma dentro da missa. Não batam palma na missa. Santo Agostinho fala em cidade de Deus e cidade dos homens que bater palma na missa é condenar o bispo da província ao inferno. Mas por quê? Porque é a lembrança do sofrimento de Cristo, não é um espetáculo. O católico, ele não bate palma na igreja por hipótese nenhuma. Uma salva de palmas para fulano, uma salva de... Não bate. O católico fala, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro católico responde, para sempre seja louvado. Não se bate palma. Mas as outras pessoas que querem bater, estão na inocência, deixa elas bater. Não é a nossa obrigação querer com que todos sigam o rito da maneira correta. Agora vocês não podem ficar julgando as pessoas que estão dentro da missa, que eu vejo isso, e não querem participar da brincadeira, do macaqueamento, da espectatorização, entendeu? Outra coisa também, as pessoas ficam criticando os padres sem saber o sofrimento que as paróquias estão passando. As paróquias do Brasil inteiro, depois da missa nova, passam dificuldades financeiras. Tá? Então os padres têm que se sujeitar muitas vezes a certos tipos de coisas
para que consigam mais ou menos fechar as contas e as pessoas ficam criticando os coitados dos padres. Você acha sinceramente que os padres gostam de ficar gravando vídeo na internet, brincando? Então não, eles fazem por necessidade, eles estão se sacrificando pelo próximo. Então Deus os abençoará. Não julgai para não ser julgado, pois com a mesma força que você julgar, você será julgado. Eu vi uma hipocrisia em uma paróquia que eu frequento, que o coitado do padre, que é muito gente boa, deu uma voltinha com uma motinha elétrica, tal, brincando com as crianças, alegrando, e o pessoal tava criticando o coitado. Um padre não pode fazer... Por que o padre não pode andar de moto elétrica? Me responde. O que isso interfere na sua vida? Na hora de ajudar lá, de dar o dízimo, de ajudar na igreja, de comprar as coisinhas que a igreja vende para tentar fechar, ninguém se voluntaria. Eu esqueci a palavra. Para ir ajudar. Agora na hora de criticar, vai todo mundo criticar, não é mesmo? Vamos fazer nossa parte, tá? Se eu sei que o negócio é errado, eu não vou falar nada para ninguém, cada um que faça o que quiser. Eu vou na missa, tem hora, tá um monte de gente batendo palma, deixa as pessoas bater palma. O importante é que as pessoas estão indo pra missa, o importante é que as pessoas estão se confessando e as pessoas estão comungando. Só esse fato, elas já estão melhor do que os neocatólicos e os católicos hipócritas de IBGE, que fala que é católico, mas na verdade são hereges. Não critique os grupos de orações. Tá, tem vários tipos de evolução. Ah, tem os agostinianos, tem os franciscanos, tem a cartucha, tem a renovação carismática. Não importa, o importante é que eles estão adorando a Cristo. Eles estão indo na missa. Tá bom? Eles estão se confessando e eles vão salvar. Porque Deus deixou, através do Padre, o perdão para os seus pecados. Agora, se você não quer ser perdoado, se você não tem tempo para Deus, gratuito público de qualidade é um inferno, minha filha, meu filho. Entendeu? Essa é a sua escolha. Vamos parar de julgar. Eu julgo, todo mundo julga, mas vamos parar de julgar. Se ponha no local do próximo, vê o quanto os padres estão sofrendo por conta dessa situação econômica da igreja. Essa igreja está dessa maneira que está hoje, foi porque ela chegou numa questão deletéria economicamente. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos nobres e famílias que mantinham as instituições morreram. E não tinha mais aquele fluxo de dinheiro entrando que tinha antes. E as novas famílias católicas parece que não se preocupam mais com isso. Eles se preocupam em trocar um carro por ano e não quer ajudar a sua paróquia, nada em si, a sua cidade. Eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma reflexão para alguém. E eu espero também que tenham assistido até o final, porque muitas vezes as pessoas criticam sem nem mesmo terminar o final do vídeo. Ela vê um trecho do vídeo e fala, ele tá falando mal disso, mas ela não assistiu lá na frente, eu dando a justificativa. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiverem sugestões, deixem nos comentários. Se tiverem críticas, deixem nos comentários. Cada vez que vocês comentam, esse vídeo é entregado para mais pessoas e mais pessoas terão a oportunidade de conhecer o meu ponto de vista ou até mesmo me criticar. Deixe seu like, se inscreva no canal e indique aos amigos. Reze o rosário, vá à missa, comungue e acredite na providência. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus não queira. Uma boa noite a todos.